A gravação iniciou agora, então eu, como sou uma pessoa que preza muito pela educação, eu repito meu bom dia a todos, né, para ficar registrado. Inicialmente, eu vou falar para vocês que eu vou tentar, né, também por uma questão de, vou usar essa palavra, né, educação, manter a minha câmera aberta, né, mas se a conexão começar a falhar, minha voz falhar, aí vocês, por favor, me interrompem, por qualquer motivo, pode me interromper, tá, o microfone, ah, o Google Meeting está configurado para que qualquer pessoa possa abrir o microfone a qualquer momento, né, e aí eu desligo a câmera se a conexão ficar mais lenta, né, mas eu acredito que isso não deva acontecer. Bom, estamos compartilhando o site, né, da disciplina, algumas novidades desde a nossa último encontro, né. Bom, primeira novidade é que, acho que não sei se está bem visível, está lá em cima, né, o site da disciplina, o atalho, né, o atalho ele foi criado, então agora a gente tem um site que é www.feg, né, Faculdade de Engenharia e Ciências de Guará, .nesp.br/ppcp. Então, esse site, o PPCP tem que ser com letra minúsculas, né, e se quiser pode digitar tudo com letra minúscula. Esse é o site da nossa disciplina. Ele começa com um aviso, o aviso que a aula de hoje, ela vai ser online. Esse aviso eu vou tentar ainda alterar hoje, compartilhando o link, né, para o vídeo da aula de hoje, né. Bom, descendo, a gente tem o que eu queria compartilhar com vocês, o que eu queria comentar, aqui embaixo, a agenda da disciplina, né. A agenda da disciplina, mesmo a gente tendo aqueles problemas com o Covid, com a Semana da Ciência e Tecnologia, que tomou uma aula nossa, tal, nós pretendemos concluir a disciplina dentro do prazo. O que acontece é que a prova, a avaliação, a N1, ela foi postergada para o dia 20 de janeiro, tá? Algumas pessoas já vieram comentar comigo, né, que tem esse probleminha com relação à data. Aí, aquele negócio, né, existe a possibilidade de mudança de data? Existe, né? Como é que a gente faz? Então, aquilo que eu peço, mudança de data de prova, por favor, pelo menos uma semana antes a gente feche, mas, em princípio, eu tenho disponibilidade aí no mês de janeiro, tá? Para qualquer dia, com exceção de quarta-feira de manhã. Com exceção de quarta-feira de manhã, que eu tenho uma outra disciplina, todos os outros horários eu estou disponível para aplicar a prova. Ah, não, professor, eu quero fazer, preciso fazer em uma, então, caso particular, a gente pode tratar depois da aula, tá? Ou então, presencialmente no departamento, a gente pode verificar isso. Bom, então esse acho que são os assuntos, né? A aula de hoje, pretendo, né, a gente já estava conversando há algum tempo aqui, trocando algumas ideias antes da gravação, né, então a aula de hoje já iniciou, mas agora que vem o conteúdo didático, né, existe, como praticamente quase todas como é que eu vou dizer? Quase todas as aulas do curso, elas podem ser acessadas no site do Google, né? Mas que site que é esse? Eu vou mostrar para vocês o site, como chegar nele, tá? E você tem duas maneiras, né? Ou você pode simplesmente digitar o site, ou uma outra maneira, aqui, ó, indo na minha página, né? Essa ainda não é a minha página no Google, essa é a minha página no site da FEG, FEG-UNESBR/Salomão. Lá embaixo está, olha, www em US English, que é a página em inglês. Aí sim está no Google, lá. Sites google.com/unesp.br/Salomão. Essa é a minha página no Google. Aí você clica aqui, vai abrir a página em inglês, né? E aí tem lá, Courses in Brazilian Portuguese, tradução
ao pé da letra seria disciplinas em português brasileiro, né? Português brasileiro, depois vocês me corrijam, não sei se é uma redundância, né? Porque teve um acordo ortográfico, né? E depois que teve esse acordo ortográfico, parece que meio que terminou o português brasileiro, o português europeu, é tudo um só, né? Só que não, né? Ainda tem algumas coisas, né? Por exemplo, o meu segundo nome, né? Antônio tem um acento diferente em Portugal, é acento agudo, né? E no Brasil, Antônio é com acento circunflexo. Concentrar aqui na aula, para de aqui, ó. Manufacturing Planning and Control é o nome da disciplina em inglês. Planejamento e controle da produção é o nome da disciplina em português. Na verdade, quem está atento sabe que esse conteúdo, ele é um conteúdo que foi feito para a engenharia mecânica, não é para a produção. A produção ela tem uma carga um pouco maior, porque PCP é uma disciplina central, PPCP é uma disciplina central da engenharia de produção, ok? Bom, mas conteúdo basicão é o mesmo, o que diferencia é que a aula é dada com mais profundidade aqui na produção, porque a gente tem 50% a mais de carga, né? Na mecânica e na materiais, a disciplina tem uma carga horária de 30, aqui na produção a nossa carga horária é de 45. No novo currículo, a carga horária vai subir para 60, né? Vão ser duas disciplinas de PCP, PCP1 e PCP2. A aula de hoje é aquele lá, necessidades de materiais MRP. Então, a aula de hoje, você clica aqui, olha. Vai abrir esse vídeo, né? Um vídeo de 5 minutos. 5 minutos só? 5 minutos. A aula de hoje tem um vídeo de 5 minutos. Então, quer dizer, dá para falar todo o conteúdo que eu preciso falar hoje, né? Em apenas 5 minutos. De novo, aqui na produção, com mais profundidade e tal, porque é uma disciplina central da engenharia de produção. Embora, naquela analogia que a gente começa, que eu venho fazendo já há algum tempinho, né? A aula de hoje não é uma aula de engenharia de produção, né? Essa aula que eu quero passar para vocês. É uma aula mais de administração de empresas. Na semana que vem, sim, aí a aula vai ser uma aula de engenharia de produção pura, tá? Então, na verdade, né, faz parte da teoria da engenharia de produção, né, essa conceituação, essa introdução teórica, né, mas é mais para a área de administração mesmo, né. Bom, deixa eu tentar me situar onde é que eu estava. Então, acho que foi a Lilian que perguntou, né? Então, Lilian, onde é que está o vídeo da aula de hoje, né? Então, eu fiz o caminho, se você preferir, né? sites.google.com/unesp.br/salomão/mec de mecânica menos, né? O hífen PCP. Aí chega nessa página, a aula de hoje é esse vídeo que está aqui, né? E olha só, praticamente todo o curso a gente tem vídeos, né? Então, isso aí vocês já podem assistir esses vídeos, já podem... Eu acredito que esses vídeos, deixa eu conferir isso aqui, como eles são vídeos assíncronos, eles não são vídeos síncronos, eles não têm aquele problema com a Lei Geral de Proteção de Dados e tal, né? Eles são vídeos que eles são compartilhados. Vamos ver, vou checar agora o compartilhamento. Ué, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode assistir esse vídeo. Aqui tem um pessoal da mecânica, né? Que assistiu primeiro, foi compartilhado com eles, né? Mas, na verdade, qualquer pessoa tem acesso a esse vídeo, ok? Bom, então, na aula de hoje, a gente inicia o assunto que é
programação da produção. Olha que interessante. Olha o marco que a gente tem hoje. Até a última aula, a gente estava falando de planejamento, de controle de estoques, mas a gente estava com uma visão, com um horizonte de longo prazo. A partir de hoje, a disciplina muda o horizonte dela, o enfoque, né, para algo que é de curtíssimo prazo, né? Aí vem uma pergunta, o que é longo prazo e o que é curto prazo? Depende, né? Depende do quê? Depende da empresa. Eu já comentei em aula anterior, né? Por exemplo, no Japão. No Japão, longo prazo, tem empresas que conseguem fazer planejamento financeiro, planejamento da produção, né? Até de 4 anos, né? Por quê? Porque o Japão é um país que a taxa de juros é baixíssima, né? Essa semana eu recebi no Twitter, né, algo assim que eu até fiquei feliz, né? Deixa a politicagem de lado, né? Eu fiquei feliz, né? Não vou dizer assim, mas a que custo, tal. Não, vamos analisar, né? O Brasil, acho que do G20, né? Dos grupos, dos 20 países, as 20 maiores economias do mundo, né? Parece que o Brasil é o país que teve a terceira menor inflação nos grupos que compõem o G20, né, as 20 maiores economias, né? O que teve a menor inflação parece que foi o Japão, né? Não me lembro qual que é o segundo, o Brasil estava lá eu não vou fazer, né, propaganda aí de qual rede, mas é de um economista famoso, tal, né, que até já comentei sobre ele na aula, né? E só que é o seguinte, qual que é o custo? Qual que é a diferença entre a inflação do Brasil esse ano? Agora eu não vou falar valores porque eu corro o risco, né, de errar, né? Mas a inflação nossa ela está abaixo de 2 dígitos, né? Então alguma coisa em torno de 8%, tal. Esse valor oficial, tal, né? Ainda quer dizer extraoficial, ainda vai vir o banco ainda vai divulgar qual foi a inflação do ano, tudo, mas a gente já sabe, né? Tem alguns indicadores. No Japão, ela sempre, historicamente, é bem mais baixa do que o Brasil, só que não está tanto assim, não. A diferença parece que está de 3 pontos percentuais, alguma coisa tipo 8% de inflação do Brasil em 2022, né? Contra 5% do Japão, ou 7% do Brasil, 4% do Japão, tal, né? Se a gente vê os Estados Unidos com quase 10% de inflação. A gente vê a Rússia, né, com mais de 20% de inflação, né, a gente vê que a nossa situação, ela é econômica, né, ela está muito confortável. Pô, professor, mas a disciplina não é sobre economia, é sobre planejamento. Eu vou chegar lá onde eu quero chegar, né. O que alguns críticos fazem, né? Mas e a história da Terra arrasada, tal, não sei o quê? Bom, aí o que alguns críticos, e ainda tem até alguns teóricos econômicos, e nós não vamos entrar nessa discussão, mas só para comentar, que essa taxa de inflação do Brasil ela foi sustentada pelos juros altos. Aí, se a gente olhar os juros do que a gente chama no Brasil de taxa Selic, né? E os juros, né, que lá nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome, né, mas é feito por um banco que é o Fed, né, é o Federal Reserve, a taxa deles é muito menor do que a nossa, chega próximo da metade da nossa, né? Então, você tem uma inflação mais alta, mas com juro mais baixo, ainda é uma situação mais favorável para o empresário do que aqui no Brasil, que a gente tem uma inflação não tão alta, mas ainda, né, inflação quase de 2 dígitos. E uns juros acima de 2 dígitos, né? Agora os juros no Japão é zero. Então, por isso que eles conseguem fazer um planejamento maior, né? Só que isso tudo é passado na nossa disciplina. Hoje a gente começa a falar de programação. E o que é programação? Né? Essa palavra que está no meio, no centro da nossa disciplina, né? Do nome da nossa disciplina. Planejamento, programação e controle da produção.
que inclusive em alguns cursos nem tem esse nome, né? Programação. É, assim, é, é fazer o planejamento do curto prazo, do curtíssimo prazo, né? E como que as empresas fazem programação da produção, né? É isso que é o assunto da aula de hoje. Você tem duas maneiras de fazer a programação da produção, né? Teoricamente, essas maneiras, elas são antagônicas, ou seja, ou você faz de um jeito, ou você faz de outro jeito. Não dá para fazer os dois jeitos ao mesmo tempo, né? Então, esse é o assunto da aula de hoje, tá? E aí, esse assunto, ele está aqui, ó. Clicou aqui, ele vai abrir esse PowerPoint que ele já está melhorzinho aqui. Eu vou seguir esse que está aqui, né? Eu acho que eu só não consigo, eu não consigo aqui fazer usar o laser point, né? Então, vou ter que comentar. Bom, as duas maneiras estão colocadas aí, então, né? A produção empurrada ou produção puxada. Existem duas maneiras de você fazer uma programação de produção: empurrando ou puxando, tá? Alguns livros chamam de produção forward e outros chamam de backward, né? Para frente ou para trás, né? Então, esse é o assunto central da aula de hoje, tá? Fazer um break agora, importantíssimo, né? Agora, você está fazendo alguma coisa, agora eu vou pedir aí para você prestar atenção, tal, que talvez uma informação mais importante, né, para vocês, falando de programação de curtíssimo prazo, né? Isso cai na prova? Essa diferenciação entre produção empurrada e produção puxada cai na prova? Não, não cai na prova. Ah, então quer dizer que a aula de hoje é uma aula inútil? Não, não quer dizer isso. O que cai na prova? A prova vai cair o que a gente o assunto da aula da semana que vem, que é a engenharia de produção da produção puxada, que é a utilização do cálculo MRP. Então, o que vai cair na prova é o cálculo MRP. Só que para entender o cálculo MRP, como é que ele funciona, tal, né, todas as nuances desse cálculo, todas as peculiaridades, então, estou querendo complicar pela palavra diferente, daí eu estou fazendo um trava-língua aqui, né? Peculiaridade, né? Todas as características próprias dessa teoria chamada MRP, tem que saber a aula de hoje, né? Agora, o que é importante saber é o seguinte: como é que é o cálculo MRP que a gente vai ver na aula que vem? É soma e subtração. De vez em quando tem uma divisão ou uma multiplicação, mas é só isso, é só soma e subtração. Poxa, mas então é muito simples. Mas se você não entender a aula de hoje, corre o risco de você não entender da aula da semana que vem. E aí é tão simples que é fácil de errar, né? E a questão é aquele negócio, não é só a aula de hoje, né? A questão, assim, é que a questão não é só a prova, né? A questão é que esses são assuntos que vocês vão ter que trabalhar, muitos de vocês, né, para o resto da vida, né? Então, essa semana eu falei para vocês, eu tive uma aula presencial e uma outra turma, né? E aí, quando a gente tem uma aula presencial, é bom que a gente pode usar alguns exemplos, né, sem a necessidade de um atendimento, né, à LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Aí eu falei o caso aí, né, porque aí você sabe que a história da nossa faculdade de engenharia de Guará, né, qual que é a nossa história, né, pelo menos para mim, eu fico com essa impressão, né, eu estou aqui faz 25 anos, né, estou completando 25 anos aqui. Qual que é a história da FEG? A FEG ela foi criada, basicamente, né, uma faculdade para formar engenheiro para trabalhar na indústria automotiva, né? Isso lá no comecinho da década de 70 que ela começou a formar as primeiras turmas, né, no final da década de 60, que
começou a se instalar as primeiras aulas, lá no centro ainda né, de Guará, lá na Praça Rodrigues, antes de ter o campus aqui, né, a FEG ela começou como formando engenheiro para qual que era o mercado de trabalho principal? A indústria automotiva. E hoje, o que mudou? Né? Também o que eu vejo aí, né, da minha interação com os alunos dos últimos anos, da mecânica, da produção, da materiais, né, onde é que esse pessoal entra? Muitos, né, acho que a maior parte está indo para a área de serviços, né, muitos estão indo para a área de serviço financeiro, trabalhar em banco, trabalhar em empresa de investimentos, tal, tem nada contra, tá? Tem nada contra, eu acho que a gente tem que ir para onde o mercado né? A gente tem que ir se adaptando, né? Agora, não sei se é até por conta dessa minha postura de não ter nada contra tal, não sei o quê, ou se a minha postura de não ter nada contra, se tem alguma coisa a ver, ou se um acaba impactando o outro, né? É que o MRP é também importante para a empresa que é na área de serviços, né? Já falei para vocês, a gente teve no mestrado profissional interação com o banco, isso aí não é segredo, posso falar aqui abertamente, acho que posso usar o nome do banco, né? É o Itaú Unibanco, né? O Itaú Unibanco, a sede dele na cidade de São Paulo, tive a oportunidade de conhecer a sede, né? Do Itaú Unibanco por meio do mestrado profissional. Quando eu era professor do mestrado profissional, hoje eu não estou mais no mestrado profissional, estou só na graduação e no mestrado acadêmico, no doutorado, né? Na especialização, mas quando eu fui professor, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer a Torre Olavo Setúbal, né, de interagir com alunos do mestrado profissional que eram funcionários né, teve uma turma só de funcionários do Itaú Unibanco e alguns ex-alunos do curso da produção, né, fazendo PCP, fazendo planejamento da produção do banco, né, de vários, não só do banco, né, do grupo empresarial, que não tem só o banco Itaú, mas tem também aquela máquina rede, né, e tem outras empresas, tal. Então, e todos precisam de um PCP, né? Por quê? O PCP, é o que estou falando desde o começo da aula, né, é como que a empresa materializa aquilo que ela está querendo, né, vender e entregar. Então, a gente vai ver no próximo slide. Só que antes de passar para o próximo slide, né, só comentar que tem essa questãozinha aqui das siglas, né, a gente vai ter que conviver com siglas. Aquilo eu já comentei, né, quem não gosta de siglas não deve gostar muito da disciplina de PCP, né, deve ter alguma dificuldade. Aí das duas, umas. Ou aprende a conviver, né, e sobrevive, né, que é o que a gente está fazendo agora, a gente está tentando sobreviver nesse mundo pandêmico aí, tal, pós-pandêmico, né, a pandemia já passou, mas ainda tem efeitos. Ou então você aprende a gostar, isso é possível, você aprender a gostar de alguma coisa, né, e se, a partir do momento que você aprende a gostar tal, você começa a se especializar e começa a tirar vantagem, né, então, vamos lá, vamos ver, trabalhar com essas siglas. Aí tem algumas siglas nesse slide. Eu não estou usando o PowerPoint, eu estou usando o material que está no site, então é o PDF, né? Aí o que eu vou pedir para vocês? Como é que vocês vão visualizar esse slide aí, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que não tem essa parte de baixo aí em verde claro. Tá? Vamos supor só que tem a parte de cima. Basicamente é a mesma coisa, né? Mas o que muda, né? O que muda, vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Ó. O que muda é que esses triângulos invertidos, a gente já falei deles para vocês numa aula anterior, né? É o símbolo universal do estoque. Então a gente tem
3 siglas dentro dos triângulos: MP, WIP e PA. Né? Então, vou comentar agora, né, quem tiver com material impresso aí, tal, se quiser escrever e tal, né? Mas também não, né? E tem um outro material que eu, inclusive, até traduzi as siglas, né? Então, WIP. Vocês já tiveram contato, já ouviram essa sigla antes, WIP? Alguém aqui já viu? Não? Mas com certeza vocês já ouviram essa expressão antes, uma expressão muito comum, principalmente nessa era da internet e tal, né? Work in progress. Já ouviram, né? Work in progress. Que também, em alguns lugares, uma expressão sinônima, work in process. No PCP, nos livros de PCP, em inglês, aparece mais a expressão work in process. Seria trabalho, seria uma tradução mais assim, adequada, seria produto em processamento. Então, o que a gente tem, uma maneira de entender é o seguinte: o P1 é um processo. O P2 é um outro processo que pega os produtos do P1, do P1, do processo P1. O P2, ele processa esses produtos e transforma em PA. O PA é produto acabado. Tá? E o MP? MP, acho que algumas pessoas que estão meio atentas aí já devem estar imaginando o que seja, né? É matéria-prima. Então, a gente tem aí, simplificando, 2 processos, é lógico, numa empresa você vai ter centenas de processos, né? Vários processos. Né? Mas simplificando, o processo 1, o P1, ele pega a matéria-prima e transforma em produto em processamento. O processo 2, ele pega o produto em processamento e transforma em processo acabado. Né? Entre os 2 processos, a gente tem um estoque, que é o estoque de produto em processamento. Antes do processo 1, a gente tem o estoque de matéria-prima, e depois do processo 2, a gente tem o estoque de produto acabado. O que o consumidor, o que o cliente quer? Ele quer o produto acabado. O que a produção empurrada faz, teoricamente? Ela faz com que os estoques estejam sempre cheios. Para quê? Para que nunca o cliente fique esperando. Tá? Aquele negócio de pronta entrega. Né? Essa é a produção empurrada. Ok? A produção puxada. O que seria a produção puxada? É o oposto da produção empurrada. Você imagina aquilo que a gente viu nas últimas aulas, né? Estoque. Uma das primeiras consequências do estoque, de uma empresa trabalhar com estoque, qual que é? É o custo, né, envolvido com... São os custos, os vários tipos de custos, né? Custo de frete, custo de manutenção, né? O que mais? Vocês não lembram das últimas aulas? O que mais que a gente tem? Custo de preparação do pedido, custo até da licença do software que vai estar gerenciando o estoque e tal, né? E um custo que esse cai na prova. Por que cai na prova? Porque os livros de PCP todos, né, estão trazendo esse custo, estão colocando lá e tal, e hoje em dia se tornou uma realidade, sempre existiu, né, mas hoje é algo que a gente está cada vez mais vivenciando isso, né, custo do capital, né, o custo do capital. Estava conversando com uma amiga, né, falando tal, ela é revendedora, né, vende produtos aqui, né, tipo Avon, né, só que é uma outra marca, né. Aí ela vende os produtos, tal, aí ela falou o seguinte: olha, eu só estou conseguindo, antes, até um tempo atrás, ela aceitava produtos para a pessoa pagar em 3 meses, né? Agora, com esse negócio do Pix e tal, ela só está aceitando o produto para o mês que vem, né? Então, por quê? Porque as empresas também estão cada vez mais imediatistas, né? Então, tem essa questão aí do custo do capital, né? Então, o estoque é dinheiro parado.
Você olha lá, quanto maior o estoque, maior o dinheiro que está parado. O que a produção puxada visa? Ela visa diminuir os estoques. E como é que ela consegue fazer isso? Invertendo o processo da produção empurrada. Então, por que chama produção empurrada? Chama produção empurrada, não sei se vocês estão enxergando meu mouse agora, olha, Sim. tá aqui na matéria-prima, né? Então, o que acontece? Enquanto esse estoque aqui, ele está cheio, o estoque de matéria-prima está cheio, por isso que ele está vermelho, olha, está cheião. Enquanto ele estiver cheio, o que o gerente da produção faz? Ele olha para esse processo aqui e fala, olha, você tem que produzir, né? E como é que ele faz isso? Ele faz com isso daqui, ó, com essa outra sigla aqui, que é a tal da OP. OP, Ordem de Produção, né? Enquanto tiver a matéria-prima, vou mandar a ordem de produção para ele, eu não quero que ele fique parado, né? Aí ele vai produzir e ele vai gerar esse estoque. Enquanto tiver estoque, né, eu vou mandar esse processo aqui produzir. Só que no caso aqui dessa figura, essa operação, esse processo já não é mais um processo de produção, é um processo final, que geralmente, nos livros, são processos de montagem, embalagem, né? Dependendo da empresa, conforme for, pode ser até um processo de entrega, né? Pode ser até um transporte para o consumidor final, tá? Mas aí, nesse exemplo que eu tirei da literatura, o último processo era um processo de montagem, né? Mas o ponto em questão é o seguinte, o WIP, enquanto tiver WIP, o gerente vai estar lançando ordem de montagem para o P2, né? Enquanto tiver, o P2 vai estar lá produzindo, montando. O quê? Produto acabado, né? Pô, mas e se não tiver cliente? Bom, aí se não tiver cliente aí começa a entrar uma questão que é o que eu falei, por que a aula de hoje é uma aula de administração, não é uma aula de engenharia? Por que ela é mais administração do que engenharia? Porque uma das grandes diferenças entre administração e engenharia, tá? Vocês me desculpem que eu vou fazer uma brincadeira agora aqui, né? Que o pessoal pode falar, não acredito que ele está falando isso, né? Mas a grande diferença entre administração e engenharia é que a administração forma um administrador e a engenharia forma um engenheiro, né? E são pessoas diferentes, né? O engenheiro puro, o engenheiro raiz, né? Como é que é o engenheiro raiz? É aquele cara que fala, não, é, todo problema tem uma solução, é uma solução exata. Ele é um cientista exato. Esse é o engenheiro. E o administrador? O administrador, não é bem assim. Pode ter mais de uma solução, a gente tem que avaliar, né? Qual vai ter o menor impacto ambiental, qual vai ter a maior contribuição social, qual que vai gerar mais uma melhor imagem para a empresa, uma melhor governança, né? E aí, o que a gente acontece? O, o, engenheiro, o administrador, ele já não é mais tão, assim, rígido, né? Como o engenheiro, né? Bom, o que eu estou querendo dizer? Onde é que eu estou querendo chegar? Então, na aula presencial, eu contei um caso também de uma outra empresa, né? Mas vou comentar aqui para vocês, né? Tá falando, a nossa faculdade de engenharia, ela foi criada para indústria automotiva. Indústria automotiva, aí tem um conceito que vocês já viram em outras disciplinas, que eu espero que não seja a primeira vez que eu esteja falando isso para vocês agora, né? Que é o conceito de produção sob encomenda, né? A indústria automotiva, ela é produção sob encomenda, né? O que vocês acham, né? Sim ou não? Aí vem aquele negócio, né? Um administrador de empresa, ele responde da seguinte maneira: depende. Depende do quê? Depende do que você chama de produção sob encomenda, né? Bom, se o seu conceito de produção sob encomenda é um conceito de produção puxada, até pode ser, até pode ser. Esteja que, que essa
afirmação seja verdadeira, que a indústria automotiva, ela seja trabalhe com produção sob encomenda. Como assim? Aí eu comentei caso de uma empresa, eu não tenho autorização para falar dela aqui na aula, tal, né? Mas eu vou falar aqui, vocês vão até imaginar qual é. Eu estava, né, nesse meio tempo que a gente ficou sem aula, tal, eu fiz uma viagem, né? E aí, essa viagem, não consegui ir de carro, não tinha carro da FEG disponível no dia, né? Na verdade, até tinha carro da faculdade, mas não tinha motorista, os motoristas estavam envolvidos aí com uma semana da engenharia, né? Então, aquela semana que não teve aula, tal, eu aproveitei para fazer uma viagem, né? Pedi carro, não teve, aí eu fui de ônibus, né? Aí o ônibus passa do lado de uma montadora, né? Na rodovia, né? Do lado uma montadora, você sabe que quando a gente está de carro, a gente está mais abaixadinho, assim, aí passa um carro, né? De ônibus a gente está num segundo andar, né? No andar de cima e tal. Eu olho, vejo o pátio da empresa lotado de carro, mas não é carro de funcionário. É carro de, é o produto acabado da empresa, né? Poxa, mas essa empresa, ela não trabalha com produção sob encomenda, mas é o que eu vejo falar, os meus alunos que fazem estágio, que fazem é, curso de especialização, que trabalham assim, eu falo que a empresa trabalha sob encomenda. Na prática, como é que funciona isso? Funciona o seguinte, que se você quiser comprar um carro dessa empresa, como é que você vai fazer? Né? Você vai na concessionária, vai chegar lá, olha, eu quero comprar tal modelo. Ah, sim, pois não. Esse modelo que o senhor quer comprar, o prazo de entrega é de 20 dias, 30 dias, 15 dias. Se for, né, acho que o menor é 15 dias. Por quê? É porque nós vamos produzir o seu carro. E isso é produção sob encomenda. Engraçado, né? Esse conceito de produção. Então, isso é um conceito. Tem um conceito diferente para produção sob encomenda, que é o seguinte: que vocês podem ter visto em alguma outra disciplina do curso, por exemplo, projeto da fábrica, teoria da administração, introdução à engenharia de produção, competitividade, estudo do trabalho, tal. Uma expressão que vem do inglês, vou digitar aqui no chat, né? Já ouviram essa expressão? Tailor-made? Alguma disciplina já passou essa expressão para vocês? Tailor-made? Não? Taylor, Não, professor. Taylor é um sobrenome muito comum, né? É um sobrenome comum nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu não lembro. Agora eu não tô lembrado qual que foi o Taylor. Quem que é o Taylor mais famoso? Não tem atrás tinha um cantor, né? O James Taylor. De vez em quando tem jogador de basquete, jogador, né, daqueles esportes norte-americanos, né? Futebol, tal. Tem um Taylor. Taylor, na verdade, uma palavra que quer dizer alfaiate, né? E o tailor-made, né? O que quer dizer tailor-made? É feito pelo alfaiate, né? Que é uma profissão que eu realmente confesso para vocês que eu não sei se ainda existe, né? Acho que ainda existe, né? Quando eu era criança, perto da minha casa tinham dois, né? Quando eu morei lá no sul de Minas, lá em Itajubá, perto da minha casa, é engraçado, né? Tinham dois alfaiates, né? E é o profissional que faz o terno, né? E hoje em dia, quem que é? A gente vai na loja, né, e compra o terno, né? Eu que sou professor, há muito tempo que eu não uso terno. Há muito tempo que eu não uso, né? Semana que vem eu vou participar de uma solenidade na segunda-feira, né? Já perguntei lá para a Pamela, a secretária lá da vice-direção, escuta, eu vou estar como representando o departamento, mas não tem que ir de terno e gravata. Não, não, professor, pode vir de calça, né? Então, tá bom, né? Então, tailor-made é o seguinte, o alfaiate. Você vai fazer
Eu acho que essa profissão existe mais mesmo para mulher, né? A gente tem, aqui perto da minha casa, aqui em Guará, tem duas também, né? A gente chama de costureira, né? Mas é assim, a mulher compra o vestido, compra a calça, tal, depois vai lá fazer um ajuste, né? A, o comprimento, a cintura, tal, mas aí é um ajuste. Agora, o tailor-made, não. Você ia lá, o cara media, fazia as medidas, fazia o alfaiate, o terno sob medida para você. Sob medida, né? Produção sob encomenda. Tem empresa que trabalha assim? Tem. Tem empresa que trabalha desse jeito ainda. Fábrica de automóvel? Não. Né? Fábrica de automóvel? Não. Mas fábrica de automóvel já trabalhou desse jeito? Já. Quando? Antes do Henry Ford. Então, até 1910, as empresas fabricantes de automóvel trabalhavam assim. Então, você ia lá comprar um Peugeot, vou falar, né? Ia lá comprar um Mercedes, né? Na fábrica. Um carro, a roda tinha 5 parafusos. O outro carro, a roda tinha 6 parafusos. Mas é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Na época era um modelo só, tal. Mas era o artesão que estava produzindo e ele produzia do jeito, né? Então tem um livro muito interessante, já falei para vocês, né? Infelizmente não tem na nossa biblioteca, né? Mas fica aí para vocês buscarem em alguns sites, né? Amazon e tal, né? É A Máquina que Mudou o Mundo, né? Esse livro aí, A Máquina que Mudou o Mundo, foi escrito pelo professor James Womack, do MIT, né? Que é considerado, se não for a, a melhor, né, a uma das melhores faculdades de engenharia do mundo, né, o MIT. Bom, mas vamos voltar aqui. O que esse livro fala? Ele conta a história das mudanças, né? Por que o automóvel é a máquina que mudou o mundo? Porque antes o automóvel era fabricado de uma maneira artesanal, depois ele passou para ser uma maneira industrial, que é a produção empurrada, e finalmente veio a produção puxada. O que é a produção puxada, então? É a demanda do cliente que vai disparar a produção. Praticamente, na produção puxada, não existe mais, não existe mais ordem de produção, ordem de montagem, né? Aqui apareceu uma outra sigla aqui, ó, ordem de compra. É quando o seu estoque de matéria-prima está lá embaixo, o que você faz? Aí sim você vai comprar, mas quando estiver cheio, você não compra, né? Então, é o estoque de matéria-prima que gera a sua ordem de compra, né? Bom, essa é a produção empurrada, né? A produção puxada, a gente não tem a ordem, é o seguinte, é a demanda do cliente que dispara a produção. Essa é a produção puxada, vou dizer assim, raiz, né? Produção puxada extrema, o caso extremo. O caso extremo de produção puxada tem um sinônimo, tá? Um sinônimo que alguns de vocês, não sei se já fizeram a disciplina de gerência para a produtividade. Quem já fez, já viu isso. Quem não fez, vai ver esse conceito na disciplina de gerência de produtividade, né? Que é o conceito de just in time. Né? O que é just in time? A tradução ao pé da letra, né? É bem na hora, né? É o que a gente fez hoje, né? Decidiu essa aula ser online bem na hora, né? Então, a produção just in time é isso, não é tomada de decisão, são ações, a produção é executada bem na hora. Que hora? Na hora que o cliente quer. Só que não. Às vezes, o cliente quer, né? Então, na produção empurrada, o que acontece? O cliente quer, ele chega, tem estoque de produto acabado, ele compra, né? Na produção puxada, o cliente quer, não tem estoque de produção de produto acabado. Por quê? Porque na produção puxada não na produção puxada
não tem estoque, né, na produção extrema, just in time, não tem estoque. E aí? Aí o cliente tem que esperar. Né? Esperar o quê? Bom, ele vai ter que esperar esse cara aqui produzir. Só que esse cara aqui, o que acontece? A partir do momento que chegou a demanda para ele, aí ele, nossa, ele precisa de estoque de produto acabado. É, mas não tem. Aí ele manda esse cara aqui produzir. Nossa, mas ele precisa de matéria-prima. Ah, não tem. Aí manda comprar. Então a produção puxada, a grande vantagem da produção puxada é que ela diminui o nível de estoque. A grande vantagem é essa, você diminuindo o estoque. E a redução do nível de estoque tem algumas consequências. A primeira delas, a que a gente falou, o João Vitor comentou, né, é custos. Diminui os custos. Só que tem outras implicações que a gente vai ver na gerência para a produtividade. Inclusive, até qualidade é afetada pelo estoque. Tá? Bom, onde é que eu quero encerrar esse slide? Vocês veem que eu estou nesse slide há mais de meia hora, né? Então tem que ir para frente, eu tenho que chegar pelo menos nesse hoje, né? E aí, vamos ver se eu consigo falar esses dois, e esse aqui já é o slide que a gente começa a próxima aula, né? Bom, então a gente já conceituou a diferença entre produção empurrada e produção puxada. O que eu preciso falar para vocês é o seguinte: de cada 10 livros de gerência da produção, planejamento e controle da produção, engenharia de produção, administração da produção, de cada 10 livros, a gente corre o risco de 10 livros falarem que a produção puxada é que é o certo, a produção empurrada é o errado. Né? Só que não. Tá? Quero falar para vocês que depende. Depende do quê? Depende do ambiente. Do ambiente, que é mais do que o sistema. O ambiente é o seguinte: é o sistema de produção, o sistema consumidor, o sistema fornecedor. Dependendo do sistema, então, por exemplo, olha, é mais vantajoso comprar produto da China. Ah, então vamos comprar produto da China, né? Só que o produto da China demora tantos dias para chegar. Por quê? Porque vem de navio. Pô, então vamos comprar aqui da América do Sul mesmo, né? É o dobro do preço, né? Ah, então vamos comprar aqui mesmo do vizinho aqui, né? Aqui do estado vizinho aqui, vamos comprar aqui do Rio de Janeiro, é o triplo do preço do chinês. Só que a vantagem é que se for comprar produto aqui do Rio de Janeiro, do sul da Bahia e tal, o produto vai chegar no outro dia, né? Porque vem de avião, porque vem de trem, porque, né? Vem de ônibus, de caminhão, né? Chega no outro dia, né? Se for produto da América Latina, demora uma semana. Se for produto da China, chega no fim do mês. Então aí começa a ter outras questões, né? Que fazem com que a produção puxada deixe de ser uma produção puxada, começa a elevar o nível de estoque, né? E aí começa aquela questão, né? Eu vou fazer uma enquete agora, vou querer só saber a opinião de vocês, o que vocês acham, mas de novo, não tem uma resposta correta, tá? Vou ver se eu consigo fazer essa enquete aqui. Vamos ver. Só para pergunta. Na sua opinião, a existência de estoques, tá? No plural, tanto faz, matéria-prima, WIP ou PA. Descaracteriza uma produção puxada? Três opções. Sim, não. Vou colocar mais duas opções.
Depende, não sei. 4 opções. Ó, vou lançar essa enquete e as respostas não, não têm identificação, tá? E os resultados vocês vão poder visualizar. Então, vocês têm só essa. Aí, 2 pessoas já votaram, ó. Tem gente falando que sim, que não, né? E é mais mesmo para fazer uma dinâmica aqui na aula, né? Mas aí acho que depois eu tenho acesso a quem votou, mas não vou compartilhar com vocês, não. Vou só compartilhar o resultado, tá? Vou manter a anonimidade. Então, vocês veem que aquele lance do professor e tal, né? Às vezes a gente faz uma pergunta e às vezes a gente não é entendido, né? Aí tem um lado do aluno, não, eu pensei que você estava perguntando outra coisa, professor. Eu estou coordenando o curso de especialização, estou vivendo isso agora. O curso de especialização terminou as disciplinas, né? E, graças a Deus, né? Os 24 alunos, né? A maior parte deles, né? Vamos dizer assim, 20 alunos foram aprovados em todas as disciplinas, né? São disciplinas que a gente tem aqui no nosso curso de graduação mesmo, né? Tem lá estatística, finanças, logística, qualidade, sistema de informação. Eu dou uma disciplina, eu dou 2 disciplinas, né? Uma delas chama Tópicos Especiais, que é PCP e tal, né? Marketing. E o que aconteceu? Né? Pessoas, aí a Grazi, né? Professora de Direito, da aula de gestão de pessoas. Bom, e aí o que aconteceu? A maior parte foi aprovado, né? 20 alunos aprovados. Aí tem uns 4 alunos que ficaram devendo 2 ou 3 matérias e tal. Não, uns 4 alunos, né? Que estão lá devendo 2 matérias. E tem 2 que está um pouquinho mais difícil, tá? Porque eles estão, assim, contestando. O professor perguntou, não está coerente com o que ele entendeu, com o que ele achava. Então, aí você vai para a coordenação, ainda bem que eu tenho 2 colegas mais experientes que eu na coordenação, né, que é o Messias e o Marisa, a gente vai decidir. Bom, a enquete estacionou aí nos 6 votos. Mais alguém quer votar? Ainda está pensando ou vamos finalizar? Finalizar ela, então. Silêncio, às vezes, responde, né? Então, das 17 pessoas que estão na sala, 6 votaram, 9, né, achando que a existência de estoque, ela descaracteriza a produção puxada. Né? 4 pessoas, né, achando que ela não descaracteriza, quer dizer que pode ter estoques, pelo menos esse seria o entendimento, pode ter estoque e mesmo assim a produção ser puxada, né? E é o que a figura meio que induz aí, né? A figura, ela induz, né? Porque, aliás, tem até uma discussãozinha, né, que está sendo, né, fomentada aí em várias áreas, né, estão até revendo aí, né, e tem um seriado de TV que é de comédia, né, é de comédia, mas ele levantou essa questão, a questão do zero, né, o que é o zero, né, o zero não é nada, né, o zero não é nada, então o zero não existe, né, só que o zero é maior que menos um, né? Então é uma questão de matemática, ainda bem que a gente é engenheiro, né? Não precisa entrar nesse nível de discussão. Então, o que é um estoque? Pelo menos uma peça, pelo menos uma unidade, né? E quando não tem nenhuma unidade, não tem estoque, né? O que é just in time? Né? Então, esse é um assunto que a gente vai ver na outra disciplina, né? Mas aí, eu não sei ainda, eu não sei se eu vou ter acesso a quem votou, depende, tá? Se fosse professor, se fosse para eu dar nota, né? Lógico, a pergunta não seria só isso, né? A pergunta, eu teria lá mais um porquê depois, que aí eu queria ver a sua argumentação para ver se o seu conceito tá, tá legal, se você está entendendo a disciplina e tal, né? E dependendo disso, os três, as 3 respostas são pertinentes, né? Só não sei que não seria uma boa resposta, né? Bom,
E eu colocaria, depende. Depende do quê? Depende do sistema. Como é que é o sistema? Se o meu fornecedor for um fornecedor lá na China, eu tenho que ter estoque, pô. Não tem como. Só que aquele negócio, aquilo que eu falei, os, os sistemas, empurrar ou puxar, eles são antagônicos. Sim, eles são antagônicos. Só que uma linha, uma cadeia de produção, é mais do que uma linha, porque uma cadeia de produção é o quê? É uma linha que vai desde o fornecedor até. A gente está imaginando aí que P1 e P2 são máquinas, mas não, podem ser o quê? Podem ser empresas, né? Pode ser o P1 pode ser uma autopeças, o P2 pode ser uma montadora de automóveis, de helicópteros, de aviões, do que você imaginar, né? O P1 pode ser uma fábrica de peças, né? O P1 pode ser uma montadora, como é o caso que eu já vi, a GM, né? E o P2 pode ser a Embraer. A Embraer comprava um tempo atrás peças da GM de São José, né? Boa parte era usinada lá. Bom, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: uma parte pode ser puxada, outra parte pode ser empurrada. Então, tudo depende do quê? De como é que é essa relação. E tudo isso tem, geralmente, né, contrato, né? O contrato especificando, né? Olha, você tem que fornecer e tal. Muito bem, pessoal. Agora, o último slide, esse aqui, né? Eu tenho 10 minutos para falar sobre esse slide, e é o slide que conta a história, né? Esse gráfico, eu queria lançar para vocês um, um desafio, tá? Que é o seguinte: essa figura tem livros que chamam de gráfico dendrológico. Já ouviram essa expressão? Gráfico dendrológico? Nunca ouvi, professor. Dendrológico. Só que não, né? Vem do grego, dendro quer dizer árvore. Vocês estão vendo, isso é um tronco de uma árvore, né? Essa figura tá em inglês de propósito, né? Já para falar, não fui eu que escrevi. Essa figura ela está num livro que foi patrocinado pela Apix, né? A Apix é a Associação Norte-Americana de PCP, né? E aí é o seguinte: em 1970, né, 1970 foi um ano muito importante, foi, acho que um dos anos mais importantes, né? 1969, acho que foi o ano que o homem pisou na Lua, se eu não me engano, né? 1970 foi mais importante ainda, foi o ano que o Brasil foi tricampeão do mundo de futebol, né? Uma Copa inesquecível do nosso Rei Pelé, né? Em 1970, aconteceu uma pesquisa da Apix, que ela chamou de cruzada, né? A chamada Cruzada Apix. Na verdade, foi um survey. Depois vocês vão aprender, né, o que vem a ser um survey, né? A Apix, lá na década, lá em 1970, né? 1970 não tinha internet, né? Ou se tinha, era só dentro de universidade, de uma ou duas só, né? Eu acho que só dentro da Caltech, não sei onde foi inventada a internet, né? Computador mesmo, em 1970, não existia, né? Vi uma foto um dia desse compartilhada aí no Twitter, né? Uma foto de um computador com um chip, né? Um computador há 50 anos atrás, né? Em 1962, o tamanho do computador, o tamanho do... Né, para tirar o computador do prédio, precisou de mais de 10 pessoas, né? E um chipzinho desse tamanho, o chip tem mais poder de processamento que aquele computador enorme de 50 anos atrás, né? Bom, então, 1970, né, e a Apix conseguiu fazer a cruzada. O que foi a cruzada da Apix? Em 1920, a gente já comentou na disciplina, um engenheiro chamado Ford Harris. Ford Harris.
né? Ele inventou o lote econômico. Lote. Né? O EOQ. É assunto da nossa disciplina, a gente já viu isso, como é que calcular, tal. Ele inventou isso e as empresas começaram a adotar, porque viram que isso, de fato, diminuía custos, né? Tal. Bom, foi passando o tempo, tal, até que em 40 anos atrás, as empresas começaram a usar uma outra expressão, uma outra sigla, né, além do IOQ, que é a sigla BOM, que é o assunto inicial da próxima aula, né? BOM, né? Na verdade, BOM em inglês norte-americano, agora é engraçado, né? A gente fala português brasileiro, né? Em inglês norte-americano não existe, né? Por quê? Porque o inglês de Nova York é diferente do inglês do Texas, que é diferente do inglês de Seattle, né? Cada região tem um sotaque diferente e tal, né? Bom, o bom, né? O BOM, alguns norte-americanos falam bom, alguns norte-americanos falam boom, né? O outro tem som de um. E tem até uma terceira pronúncia, bom, né? Tem bom, bom, né? Bom, mas o que é mais importante é o seguinte, e foi traduzido como, em português, lista de materiais. O que que é isso? São todos componentes, são todos itens que compõem um produto final, tá? Inicialmente, era uma figura, depois uma tabela. Isso a gente vai ver na próxima aula, né? Mas isso, na década de 60, as empresas começaram a gerenciar isso. E aí começou a desenvolver uma teoria chamada MRP. Começaram a desenvolver uma teoria, né? Que a expressão em inglês é essa que está ali no slide, né? Material Requirements Planning, né? A tradução para o português seria planejamento das necessidades de materiais. Olha que engraçado, pessoal. Tanto o Bill of Materials, como, que é o BOM, quanto o MRP, a palavra material vem no singular, né? Já na tradução para o português, a gente fala lista de materiais, né? E quando a gente traduz Material Requirements Planning, a tradução dos primeiros professores de PCP, que foram professores dos meus professores, né? O Russomano, o pessoal que o Zaccarelli, né? Os primeiros professores de PCP do Brasil começaram a traduzir isso, eles traduziram para planejamento das necessidades de materiais. Usaram aí a expressão de novo no plural, né? Quais materiais? Todos os itens que compõem a, o produto final. Para mim, o conceito correto, né, não é planejamento. Né? Para mim, o correto seria programação dos, para mim, seria isso. Programação dos níveis de estoques. Para mim, MRP quer dizer programação de níveis de estoque. Você vai programar quanto que você vai ter em estoque dia após dia, de maneira a ter o menor estoque possível, fazendo uma programação, uma produção puxada, ou seja, para atender a demanda. Tá? Então, esse é o conceito do MRP. Tá? Do MRP1, que em 1965 já tinha algumas pessoas na IBM, em algumas empresas já estavam usando esse conceito tal, né? Já estava chegando para algumas montadoras, para algumas fábricas e tal. Até que em 1970, a Associação de PCP dos Estados Unidos, alguns professores, peraí, tá todo mundo falando em MRP, usando o BOM e tal, mas é o seguinte, tem gente usando uma palavra, tem gente usando outra palavra, né? E aí vem aquele dicionário que eu comentei com vocês, que a Apix, ela, a primeira coisa que ela fez é, não, vamos fazer um dicionário, né? Vamos padronizar. Vamos padronizar, sabe para quê? Porque aí as empresas vão ter a mesma palavra para
o mesmo conceito, né? Então, é bobeirinha, parece que é coisa, isso, mas isso é um detalhe, deixa chamar como quiser, né? O importante é atender a demanda, o importante é ter lucro no final, sim, mas existe uma necessidade de comunicação. Lembrem que a primeira ordem, que é a ordem de compra, ela sai do muro da empresa. Ela vai para o fornecedor. É a ordem de compra. Você vai comprar matéria-prima. Aí você tem que, pelo menos, falar o mesmo, né, idioma é, do seu fornecedor. A última ordem, ela é feita para atender a demanda do cliente. Então, ela também sai da empresa, né? Eu, ah, o ano que vem, eu vou completar 30 anos de formado, engenheiro mecânico, né? 30 anos de engenharia mecânica e tal. E olha como é que o mundo avança tanto, né, de lá para cá, tal, né? O que aconteceu nesse período, né? Então, quando eu me formei, eu gostava do idioma inglês, eu gostava de escutar música em inglês, né? Alguns músicos, algumas bandas, tal, ainda existem até hoje, outras já nem tanto, né? Nem tanto. Eu tinha um gosto eclético, né? Por exemplo, eu gostava de uma banda chamada Ahá, né? Que não era inglesa, era norueguesa, mas cantava em inglês, né? Eu gostava de uma banda chamada Iron Maiden, ainda gosto dessas duas bandas, né? Só que um é pop, o outro é heavy metal, tá bom. Resumindo, tinha uns colegas que gostavam do pagodinho e tal, nada contra, né? Mas esse pessoal fala, mas eu odeio inglês, né? Não sei como é que o Salomão gosta de ficar falando inglês, nossa, aquelas músicas lá a gente não entende nada, tal. O idioma inglês, ele é fundamental hoje em dia, né? Que engenheiro que sobrevive sem o idioma inglês, né? Engenheiro de produção, né? Aí, há 20 anos atrás, eu tive uma experiência com a Embraer, vou citar aqui, né? Na verdade, não vou falar mal, né? Mas, assim, quase todos os processos dela estavam em inglês. Eu falei, mas a empresa é brasileira. Por que usa tanta palavra? Porque os principais clientes eram clientes internacionais, né? Eram aerolinhas internacionais que estavam comprando os jatos e tal. Então, tinha que escrever em inglês, né? E a gente fica nesse processo. Mas o que aconteceu foi que em 1970, a Aix fez a cruzada dela, a Apex, e ela conseguiu padronizar. Ela padronizou o idioma inglês. Aí a gente começou lá do centro do tronco, né? A gente começou desse momento aqui, né? E foi vindo, foi vindo, foi vindo. Então a gente chegou aqui no MRP. Aí teve aqui a cruzada da Apex. Aí já vieram uma necessidade de fazer o MRP de ciclo fechado. Qual que é a diferença entre MRP e MRP de ciclo fechado? É que até o MRP de ciclo fechado, até 1972, não se considerava, pode parecer um absurdo hoje em dia, né? Foi uma das primeiras aulas que a gente teve. Não se considerava capacidade de produção. Por quê? O mundo era daquele jeito, né? Você não tinha tanto rigor, tanta informação assim. Então, você tinha o pedido do cliente, ficava muito no bom senso, né? O que eu vou fazer? Eu vou entregar com 1, 2, 3, 4, 5 dias de atraso? Ou não? Não vou entregar. Aquele cliente é o cliente bom. Eu vou entregar, não. Mas não dá para entregar. Claro que dá. É só fechar a porta da fábrica e não deixa ninguém embora. Como assim? Se eles quiserem, eles que liguem para casa e avisam, a gente vai ficar trabalhando a semana inteira aqui fazendo hora extra, né? Então, na década de 70, você tinha essas questões, tinha legislação trabalhista, tal, não sei o que o pessoal fazia. Então, existia todas essas nuances. Você não precisava tanto de controle de capacidade e tal, né? Eu tô, assim, não é nem ironizando, eu tô, assim, fazendo algumas coisas que parece que não existe, não sei o quê, mas era muito comum, tá? Até a década de 70 e tal. A coisa foi evoluindo até que em 1990 chegou no ERP. E aí tem uma discussãozinha entre MRP2 e ERP. Qual que é a diferença entre MRP2 e ERP? Bom, isso sai da nossa disciplina, nós não temos tempo para falar sobre isso, talvez na nova reformulação tal, eu venha comentar sobre isso, mas a diferença envolve uma outra sigla que não aparece aí,
não sei se vai aparecer no slide seguinte, aparece nesse slide aqui, ó, que é o S&OP. O MRP, ele traz, o MRP2, ele traz também a questão do S&OP, tá? Então, o que é isso? É o planejamento dos negócios. São os tipos de produtos que a empresa vai produzir e tal, né? Então, quando você tem uma montadora de automóvel, né? Quais são os, os carros que ela vai produzir? Aí vem um conceito de plataforma, né? Você tem uma plataforma que pode ter um carro sedã e ter um carro hatchback, né? Você pode ter na mesma plataforma um carro que é uma mini picape, uma picape compacta, tal. Então, isso tudo é definido no S&OP, tá? O MPS, que a gente vai ver na próxima aula, é a produção do produto final, produto acabado, né? Engraçado que ele está no meio ali do slide, né? Por quê? Porque, na verdade, ele passa dados para o MRP. E o MRP, ele passa esse SFC aí, mais uma sigla. O que é o SFC? SFC é uma sigla que quer dizer Shop Floor Control, né? Traduzindo ao pé da letra. Controle do chão de fábrica. Vocês já viram essa expressão? Controle do chão de fábrica, né? O que é isso? É isso que está aqui, ó. A emissão de ordem de fabricação, né? Com o carregamento finito. O que é carregamento finito? Você vai emitir ordem até a capacidade. Chegou na capacidade, o que a gente faz? Passa para outro dia. Passa, né? Então, esse é o controle do chão de fábrica. Ah, então já existia no MRP de ciclo fechado. De novo, eu não vou preparar vocês para fazer a prova da EPICAS. Então, para mim, isso não é o mais importante que qualquer classificação. Por quê? Porque ela não é consensual, né? Então, por exemplo, o conceito que a EPICAS traz de S&OP, por exemplo, um livro de PCP que eu gosto muito, que é o livro do Nigel Slack, diz que o S&OP não está no MRP. O S&OP ele está aqui no ERP. Tá? No ERP. ERP, então, o que ele é? É um software que gerencia toda a empresa. Então, a diferença entre MRP e ERP. O MRP, você tem um M lá inicialmente de material, né, e depois mudou para manufacturing, né, que é a produção, né, e o ERP, ele vem do inglês enterprise, né, empresa, empreendimento, né. Então, acho que vocês estudaram isso na disciplina SIG, né, na disciplina Sistema de Informação e Sistema de Informação Gerencial. Bom, eu falei que vai ter uma atividade bônus, tá? Então, aí eu vou falar para vocês o seguinte, fiquem atentos. Na próxima aula, eu devo passar mais uma atividade bônus para vocês. Então, já tem uma atividade bônus, que é a B1, que é para ser feita com o professor Lombardi. Até a última vez que eu falei com ele, né, como é que tá? Ele falou, olha, por enquanto ninguém me procurou. Então, eu não sei como é que tá o contato de vocês com ele, tá? Na próxima aula, eu vou passar uma atividade bônus relacionando aí essa questão de MRP e tal, e o fluxo aí, né, para a gente entender um pouquinho mais, mas lembrando que o mais importante para a nossa disciplina são esses cálculos aqui que a gente vai fazer na próxima aula, né, esses cálculos que estão aí em azul, tá? Isso que eu vou cobrar na N1, né? E provavelmente cai na N2 também, né? Como é que se calcula esses valores, né? Que são as ordens de produção, né? Que são que é o resultado do MRP, né? Quantos itens que são produzidos e quantos itens que são estocados em função do que é produzido, em função da demanda que é prevista ou já confirmada. Bom, alguma dúvida, algum comentário sobre a aula de hoje? Se não, eu vou encerrar a gravação aqui, tá? Tem alguns assuntos individuais para a gente tratar, mas aí seria
como eu falei, individuais, né? Aí, então, nenhuma dúvida, nenhum comentário. Thaís? Oi, professor, você consegue me ouvir? Sim. Professor, você pode dar essa orientação de novo dessa atividade bônus que você falou para a gente entrar em contato com um outro professor? Por Sim, favor, eu acho que eu perdi. sim. Ela foi passada uma atividade bônus depois da aula que a gente falou, foi a aula do estudo de caso, que a gente chama de estudo de caso computador, que é da fábrica de motores. Aí a gente fez um cálculo lá, chegou num lote econômico, né? E aí eu falei para vocês, olha, eu quero que vocês façam agora o cálculo, se eu não me engano, o lote econômico era 4.330 anéis. Aí eu falei, olha, agora como atividade bônus, eu quero que você... Aí a gente calculou o custo total, e a empresa, que era uma empresa norte-americana, ela não usava o lote econômico. O que ela fazia? Ela fazia pedidos para atender aquilo que eles chamam nos Estados Unidos de quarter, né? Dependendo do estado, é quarter, né? Que é o quarto, que é o trimestre. Então ela fazia um pedido por trimestre. Então, ao invés de comprar 4.330, a empresa comprava 18 mil anéis. Aí você tinha um custo maior por conta desse lote, né? Aí eu falei, mas 4.330 é um número muito quebrado. Qual que seria o custo de comprar 4 mil? Qual seria o custo de comprar 5 mil? Que é um arredondamento. 4.330 para 4 mil para 5 mil. Então foi pedido isso, para que vocês fizessem esses dois cálculos, né? E combinassem com o Antônio Lombardi. Antônio Lombardi, ele é professor substituto no departamento e é aluno de doutorado, tá? E foi combinado isso, para vocês procurarem, né, que isso vale como B1. O B1, Aí é para a gente procurar ele, para ele auxiliar a gente a fazer esses cálculos e discutir esses cálculos, é isso? então, ele estava à disposição, eu falei na aula, né, ele estava à disposição numa semana lá, para orientá-los, tal, e tinha uma data, né, mas eu posso conversar com ele e falar, olha, se caso alguém te procurar, tal, na verdade, vocês têm que entregar os valores para ele, né, porque tem uma atividade da Unesp, que é o envolvimento do aluno da pós-graduação na graduação, né, e a gente tem dois alunos que foram contemplados com isso, o Antônio Lombardi, tá, e, eu não sei, aí tem uma menina que é orientada do doutorado, eu não sei se é Thaís o nome dela, ela é orientada do Otávio, ia fazer alguma coisa na disciplina do Otávio, então, o Lombardi na disciplina de PPCP, e a Thaís na disciplina, né, do Otávio, não sei qual. Na nossa disciplina, então, era para vocês fazerem esses dois cálculos, tá? Então, tem que ir lá na disciplina aqui, lá no controle de estoques, lá, e no livro Contador, ó, gestão de operações, tem lá o cálculo, o estudo de casos lá da fábrica de motores, ver os dados, né? São os mesmos dados, eu quero que vocês calculem o custo total com 4 mil, com 5 mil anéis, né? E entregar isso para o Lombardi. A orientação que eu dei para o Lombardi é o seguinte, olha, eu já fiz isso em ano anterior, né? E o que eu peço para os alunos fazerem, para exercitar, tal, tudo, é fazer no papel. Pode fazer por e-mail? Eu falei para o Lombardi, aí depende de você, Lombardi. Se você quiser aceitar por e-mail, se você quiser aceitar no Doc, no Excel, vai ser a atribuição dele. Porque é o seguinte, né? É o mesmo resultado para todos. Então, todo mundo tem que chegar no mesmo custo com 4 mil, no mesmo custo com 5 mil. Ah, então quer dizer que a gente pode fazer em grupo? Pode fazer em grupo, só que a entrega tem que ser individual. Tá? A entrega é individual. E, se eu não me engano, é meio ponto para quem acertar o custo total com 4 mil e meio ponto para quem acertar o custo total com 5 mil, né? E aí vai entrar no B1.
vocês veem que o B1, ele soma com a N1 com a N2, tá? E eu vou tentar fazer para a próxima semana um B2, mais uma atividade bônus relacionada com o MRP. Agora, o B1 é com o Lombardi. Como que vocês vão entregar? Como é que eu acho o Lombardi? Duas maneiras. Toda quarta-feira ele está no departamento, ele dá aula das 7h30 às 9h, e depois ele dá aula no fim da tarde, acho que das 4 às 6, ou das 3 às 6, né? Ele está o dia inteiro no departamento de produção, toda quarta-feira. E, além disso, o e-mail dele é antonio.lombardi@unesp.br, ok? Lilian, você levantou? Eu já respondi sua pergunta? Acho que você vai Não, achar uma... eu acho que eu já entendi, mas, por exemplo, o senhor falou que os pedidos são feitos em quarter, né? E a gente tem o custo do pedido, que ele é de 500 por pedido. Mantém. É exatamente a mesma coisa, a gente só vai trocar mesmo o de 400, o de 4.000 e de 5.000, né? Isso. Perfeito. Obrigada. Legal? E aí o Antônio vai passar para mim as notas, né? Que ele... Ok? Bom, então eu vou encerrar a gravação agora. Desejo um bom fim de semana a todos, tá? E estão dispensados. Muito obrigado. Até a próxima. Semana que vem, se Deus quiser, presencial na fé. Tchau, professor. Obrigado, hein? Obrigado, Obrigada, professor. Bom dia. professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Professor.